Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O texto da palavra do Senhor desta noite está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Enquanto os irmãos estão achando o texto, eu convido você, que não fez ainda, a se inscrever no nosso canal no YouTube, acessar lá, acionar o sininho de notificações e compartilhar e deixar o seu like nas mensagens. O tema da palavra do Senhor desta noite: o que fazer ao passar por provação? O que fazer por passar por provação? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pai Celestial, está lendo a tua palavra desta noite. Que teu Espírito Santo seja soberano e fale conosco. Ó Senhor, que seja liberada a palavra direto do trono da graça, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Nós sempre temos dito que nos cultos dominicais nós temos sempre uma direção dada pelo Espírito Santo à igreja. Como Jesus fala no Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele fala através da palavra. Ele pode usar dons, profecias, muitos dons, mas a direção para a igreja é sempre dada pela palavra. É sempre a palavra do Senhor. E sempre nós, quando trazemos a palavra, o que nós fazemos? Buscamos a Deus e a gente vai beber da fonte. A gente vai lá no original ver o que o Espírito Santo falou, e ele traz a palavra para o nosso tempo, porque a palavra do Senhor, ela é inesgotável. A cada dia ela se renova e está mostrando para nós sempre a direção. Então nós precisamos sempre ter essa direção. E nesses momentos em que o mundo vive agitação, vive um tempo de muitas provas, a gente observa que muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, quando as coisas ficam difíceis na sua vida, né, nas suas vidas, a primeira coisa que acontece, as pessoas abandonam as coisas de Deus. Elas enfraquecem. Exatamente porque não dão valor ao que aprendem, ou que recebem da palavra de Deus, ou nem isso têm recebido. E nesta noite, então, Deus vai falar conosco. O que fazer ao passar por provação? É ano de 65 da nossa era. Essa carta ela foi endereçada aos cristãos da Ásia Menor, que estavam dispersos em países como Ponto, na região da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, uma área ao norte dos montes Tauro, lá na Ásia Menor, hoje atual Turquia. O sofrimento desses irmãos era grande demais. O apóstolo Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele faz? Ele encoraja esses cristãos a ter exultante alegria face à perseguição do louco imperador Nero. Esse imperador romano, inclusive, vai ser o responsável pelo assassinato dele, né, Pedro, e também de Paulo. Primeiro de Paulo, depois de Pedro. Aliás, 65, Paulo já tinha sido decapitado. Pedro vai ser crucificado 2 anos depois. A carta deveria circular entre as congregações localizadas ali na província, aonde? Do Império Romano, aonde
O jugo do imperador era mais difícil, era mais severo, mais cruel. Mas para a gente falar sobre o que fazer quando a gente passa por tribulação, primeiro a gente precisa deixar de uma maneira simples, tentar simplificar o que a Escritura ensina, qual que é a diferença entre provação, tribulação e tentação. Então nós vamos tentar passar para vocês, explicando no original, depois trazendo de uma forma que todo mundo possa entender, para a gente saber o que está acontecendo conosco. A palavra provação, o grego pirasmos, ele significa uma prova, um teste, é um experimento. Então é uma prova do caráter e da lealdade da sua fé. Aparece, por exemplo, em Atos 20, 19, Tiago 1, 2, 1 Pedro 1, 6. Alguns textos serão citados na pregação. Quando está acontecendo a provação, Deus é o sujeito do verbo. Deus prova o homem para aperfeiçoá-lo. A provação ela vem de diversas formas. A tribulação, a palavra clípsis, é traduzida como aflições em João 16:33, quando Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, clípsis. Então, ou tribulação também, ou também ela é traduzida como angústia em 2 Coríntios 1:4. Então depende muito do contexto, a palavra ela foi traduzida. Mas essa palavra tribulação, ela vem do latim tribulum, que era um rastelo usado pelos romanos para separar a espiga da palha. Então a tribulação, ela separa o quê? O bom do ruim. Por isso que a grande tribulação, aquele período de 7 anos, logo depois do arrebatamento da igreja, ele é chamado, né, e vai acontecer aqui, a grande tribulação, vai separar mesmo, né? O anticristo vai ser um instrumento utilizado, que Deus vai permitir para separar aqueles que são dele e os que não são. É a colheita final de quem vai morar no céu e de quem vai para o lago de fogo. A palavra tentação também é uma outra tradução da palavra original pirasmos, que eu falei, que é provação. Então a mesma palavra ela pode ser traduzida como provação ou como tentação, aí depende do contexto, correto? A tentação aqui sim, ela é interna, é ao pecado e a sedução do pecado. Aparece, por exemplo, na oração do Pai Nosso, Mateus 6:13, 1 Coríntios 10:13, aquele texto que ele diz que Deus não permite maior do que a gente possa suportar. Na tentação, o sujeito do verbo é o demônio, é o mundo e os desejos da carne. Então, quando a gente está sendo provado, a gente sabe que Deus está agindo. Quando é a tentação, a gente sabe que é o mundo, é o diabo e é o desejo da carne, o desejo de fazer coisa errada. E cada vez mais as pessoas estão com o desejo de fazer coisa errada. Então, se a gente colocar naquele exemplo, por exemplo, um exemplo bíblico, Gênesis 3, o famoso, o texto que sempre está sendo pregado sobre o que aconteceu com Adão. Deus prova Adão ao dar a ordem para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na tentação, Satanás instiga o desejo da carne de Adão e Eva. Então, a prova estava Deus, mas na tentação aparece o diabo. Então, quando nós estamos sendo provados, Deus está agindo, permite que aconteça. Aí, de repente, no meio dessa prova aparece a tentação para você fazer uma coisa errada. Aí você já sabe quem entrou em cena. Então, resumindo, ou pelo menos fazendo entender agora, na provação sempre aparece a presença de Deus, e Ele quer dar ao homem condições de melhorar o caráter. No finalzinho vocês vão entender melhor. Na tentação sempre aparece a presença do diabo. Qual é a intenção dele? Afastar o homem de Deus, para prendê-lo no pecado. E na tribulação? Na tribulação nasce o sofrimento e a dor, que pode levar o homem tanto para se aproximar de Deus pela provação, como para se aproximar da tentação, aproximar do diabo pela tentação. Por isso que na grande tribulação, muitas pessoas vão se aproximar de Deus e vão ser salvos, através da provação, mas outros pela tentação, começando pela marca da besta, vão se aproximar do diabo, correto? Então, Então se a gente resumir, na provação, a gente sofre para se aproximar de Deus. Aí lembra, né? Meu Deus, ai Senhor, passa por uma prova difícil, aí meu Deus, aí lembra. Na tentação a gente se afasta de Deus e se aproxima do diabo. E na tribulação a gente sofre e vai fazer uma escolha. Ou a gente amadurece e se aproxima de Deus, ou a gente segue o mundo do diabo e os desejos da nossa carne. Ser um discípulo de Jesus, olha, você está cada vez mais, as pessoas falam, já não está fácil.
Ser discípulo de Jesus está mais difícil ainda. Porque as pessoas hoje querem ser cristãos do seu jeito. Tanto que quando você coloca uma mensagem na internet, que ela vai contra o que os cristãos de hoje querem ouvir, você vê os cristãos, às vezes não é nem ímpio, o cristão vem questionar você. O cristão vem, porque eles querem escutar. Eu disse, gente, se vocês estão procurando um pregador que fica pregando para agradar todo mundo, não adianta assistir meus vídeos, porque eu não vou mudar por causa das pessoas, para encher, para ter muitos seguidores. Eu vou continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém vai para o inferno ouvindo minha mensagem. A mensagem que Deus me coloca é aquela que eu vou transmitir. Então vamos lá. Só tem uma coisa que a Bíblia diz que é fácil, e para o prudente. Só uma coisa que tem. A gente fala assim, pastor, não está fácil. Mas a Bíblia diz que tem uma coisa fácil. Em Provérbios 14:6 está escrito assim: o escarnecedor, ele busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Então, o conhecimento para aquele que é prudente é fácil. Então, a única coisa que você pode adquirir. Escarnecedor, a palavra lotz em hebraico, significa arrogante. É aquele intelectual, não é um ignorante, rebelde que se recusa a crer na verdade. A palavra prudente, a palavra bene em hebraico, é a pessoa que tem compreensão e tem a mente aberta para receber a verdade. Então ela recebe a palavra, se alimenta dela e ela entende. Então, a única coisa que a Bíblia diz que é fácil para os cristãos, para os servos de Deus, para as servas de Deus, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é o conhecimento da sua palavra. 7 atitudes para você aprender ao passar por provações. Deus é um Pai paciente, e cada aprovação é uma correção. Está lá em Hebreus 12, 6 e 8. E você tem que aprender. Quando acaba uma aprovação e você não aprendeu nada, não se preocupe. O pai, que é um professor muito paciente, ele vai repetir a lição. Então, quando termina aquela prova, a primeira coisa que você tem que fazer é assim: o que foi que eu aprendi? Eu louvo a Deus e peço a Deus que você já chega na hora. Porque você pergunta assim: o que você aprendeu com essa aprovação? Eu não sei, pastor. É melhor você aprender, hein? Porque virão outras, mas é bom que seja aquelas. Porque veja bem, antes de eu entrar nas 7 atitudes para aprender, gente, o fato de que a verdadeira igreja, e quando eu falo verdadeira igreja, eu não falo placa, não é nome, não é denominação, são pessoas sinceras, mas não só sinceras, praticantes da palavra de Deus, e que não se deixam levar pelo engano do mundo e do pecado. São aqueles que exercem fé com lealdade em Jesus Cristo. São, em resumo, quem nasceu de novo, quem teve um novo nascimento, é isso. O fato de que a igreja vai ser arrebatada e ela não vai passar pela grande tribulação, não significa que a vida dos verdadeiros cristãos aqui na terra vai ser fácil. Porque a única coisa fácil é o conhecimento. O restante vai ser sempre em meio a provações. E a gente vai ver isso no desenrolar da palavra do Senhor. A primeira atitude que você tem que aprender, está aí, anota. Aprenda a ter confiança, mesmo sem entender nada. Eu vou repetir. Aprenda a ter confiança, mesmo sem entender nada. O rei das provas, na Bíblia, Jó 42:3, ele diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, nós passamos a maior parte das nossas provações tentando entender o que não pode ser entendido. Se você não está sendo provado porque você fez uma escolha errada, porque muitas provas vêm porque você faz uma escolha errada, ou porque você está em pecado. Ora, se você pecou e veio consequência, aí não adianta você esperar diferente. Mas, digamos, você tem consciência, como Jó, você não pecou, você não fez a escolha errada, como Jó,
Você pode dizer: Senhor, eu não fiz escolha errada, eu não pequei. Eu sou pecador, mas eu não cometi nenhum pecado grave, nada que venha. A gente vai ver aqui do que eles vão acusar Jó, né? Então, é o seu tempo de ser provado como Jó. Jó era o homem mais rico da sua geração. Jó era o homem mais piedoso e espiritual de sua geração. E Deus disse isso, não? O próprio Deus. Jó 1, capítulo 1, versículo 1, versículo 8. Aí então começa a vida de Jó começa a mudar quando Deus fala com o diabo assim: somente contra ele não estendas a sua mão. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O Satanás ele atingiu Jó nas 5 áreas vitais da vida humana. Então aqui você vai ter ideia aonde é que está a sua prova. De repente está em todas. Mas enfim, primeiro, na vida financeira, no capítulo 1, versículos 15 a 17, Jó era o homem mais rico da sua geração. Ele era um bilionário, se a gente for considerar ali. E Satanás, o devorador, levou Jó à falência. Jó teve um colapso financeiro. Vocês vejam bem, ele não era um homem que tinha bons recursos, ele era o homem mais rico do seu tempo. E o diabo o levou a um colapso financeiro, ele faliu. Segundo, aí o diabo vai e ataca a família dele. Jó 1,18. Jó teve que enterrar os seus 10 filhos num único dia. Você já imaginou um pai ter que ir ao cemitério para sepultar todos os seus 10 filhos no mesmo dia? Os filhos foram mortos no quê? Numa festa. Eles estavam todos bebendo, né? E vocês sabem que se tem alguém que está gostando de ver os crentes beber, é o diabo, né? Se tem uma coisa que ele está fazendo, e Belial está trabalhando nisso, vocês sabem disso, eu já expliquei isso. Aonde foi? Ele pegou a festa, a reunião da família. Bebidinha correndo solta, matou todo mundo. Convidou, botou bebida alcoólica na sua casa. O principado Belial foi convidado. E pode ter certeza, ele já vai sem convite. Terceiro, o maior tesouro que nós temos aqui na terra, para nossa alma é a salvação, para o nosso corpo é a saúde. Jó 2, capítulo 2, versículos 10 e 7 e 10. Não bastasse tudo que já tinha acontecido na vida desse Jó, agora ele perde o seu bem mais precioso, é a sua saúde. Jó, ele vira uma úlcera mal cheirosa, que causava náuseas nas pessoas. Satanás é cruel, ele veio para isso mesmo, ele desgraçou a saúde de Jó, matou, roubou, destruiu. Jó foi parar num lixo. Esse foi o isolamento social que ele fez da época. Os estudiosos entendem que a doença que ele infligiu seria a elefantíase, que hoje é chamada de filária, causada pelo parasita Wuchereria bancroft. Deixa o paciente com a perna parecida com a perna do elefante. Ela é citada em Deuteronômio 28:35, Levítico 13:18. Na época não tinha o dietilcarbamazina ou a ivermectina com albendazol. Ivermectina é usada para isso. Jó não conseguia dormir. Capítulo 16, capítulo 4. A pele ficou com pus. Capítulo 7, 5. Vermes andavam pelo seu corpo. 7:5 também. Jó tinha ânsia de vômito ao pensar em comida. 3:24. Você já imaginou a coisa que a gente mais gosta de pensar em comida? Vai chegar na hora do almoço, você fica pensando naquele prato favorito. Ele tinha ânsia de vômito. A dor era tanta que Jó tinha que morder a pele para abrir as bolhas de pulso. Capítulo 13, 14. Não havia na época Tilenol, morfina, codeína, tramadol, Dorflex, Valium para aliviar a dor e a ansiedade dele. Sua carne ia apodrecendo. Capítulo 13, 28. Nada aliviava a coceira. Capítulo 2, versículo 8. Você imaginou coceira? Começa a coçar, não tinha o que passava a coceira. Os seus
olhos estavam escuros e fundos, por ele não conseguia dormir. 16, capítulo 16, versículo 16. O seu corpo estava ressecado e enrugado, como se estivesse velho, né? 16 também. Ele tinha um mau hálito intolerável, um bafão mesmo. Capítulo 19, 17. Ele respirava com muita dificuldade. 9, 18. Não tinha aparelho de inalação e nem nada para entubá-lo. A sua alma sofria de amargura. Capítulo 9, 18. Você fala, meu Deus do céu, sim. O Jó ficou tão magro, rapidamente, que a pele colava nos seus ossos. Capítulo 19, 20. A sua pele escureceu. 30. Ele tinha uma febre que queimava. 30. E não tinha nenhuma dipirona ali para ajudar. A dor não passava. Capítulo 30, 17. Ele foi abandonado, Jó foi abandonado pelos amigos dele, e os inimigos zombavam dele. Capítulo 16, 9 e 10. Jó se autodescreve como um boneco de pano, agarrado pelo pescoço e mordido até ficar em pedaços. Capítulo 16, versículo 12. Jó provou o amargo sabor da depressão, não tinha esse nome na época. Capítulo 30, versículo 16. Só a gengiva de Jó ficou sem a elefantíase. Capítulo 19 e 20. O Jó perdeu a paz de espírito e vivia perturbado. Capítulo 3, versículo 26. O abrir e o fechar das feridas encheu o corpo de Jó de rugas. 16, 8. Aí o diabo afeta o casamento de Jó. E como ele está afetando casamentos, né? Jó 2, 8, 9. A mulher de Jó, então, vendo aquele terrível sofrimento do seu marido, ela o aconselha a buscar a morte. Como? Blasfema contra Deus, aí você já morre rápido. Uma fé hoje baseada em prosperidade, em milagres, em luxo, em conforto, ela não vai suportar uma provação. E eu acredito que a igreja brasileira vai sofrer provação e perseguição. E por último, Jó, o diabo ataca os amigos de Jó. Quem podia ajudá-lo? Jó 2, 11, 13. Ele faz Bildad, Zofar e Eliú. Seus amigos o chamam de louco, de adúltero, e que ele ficou rico com corrupção. Quer dizer, ele achou que o Jó fosse como os políticos brasileiros, não é? Fica rico roubando dinheiro público. O Jó foi acusado disso. Esmagaram o Jó como um rolo compressor de tanta acusação que fizeram para ele. Você já imaginou chamar um homem injusto? Você é um adúltero, você é um corrupto, porque ele era juiz, ele ficava à porta. Você roubou o dinheiro do povo, você ficou rico às custas do dinheiro público. Não, gente, eu não estou falando de político de hoje, não, estou falando que falaram do Jó, viu? Chamaram ele de louco, você ficou louco. Jó se queixou a Deus. Capítulo 16, ele fez 34 queixos diante de Deus. Na verdade fala assim, Jó não reclamou? Não, ele reclamou, ele fez 34 reclamações. Qual foi a diferença da reclamação? Ele não acusou Deus. Nenhuma das suas reclamações, está vendo, Senhor? Você não faz nada, Senhor. Não, ele não faz nada disso. As reclamações dele, nunca ele se atreveu a erguer uma voz, um A contra o Todo-Poderoso. Isso ele não fez. Jó faz 18 perguntas, por que, Senhor? Mas ele não acusa Deus. Deus então, quando responde, faz 70 perguntas retóricas para o Jó. Quem? E onde? Onde você estava quando eu? Quem lançou? Aí o Jó olhou bem e viu que ele tinha mexido num lugar complicado. Jó entendeu sua aprovação, mas pela fé. Ele nunca entendeu como nós entendemos hoje. Ele nunca entendeu. Mas pela fé ele disse, o texto que vai marcar a mudança da sua vida, no capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando ele declarou isso, ele fez a diferença na sua vida. Mas o seu desejo foi atendido por Deus. É interessante que no mesmo capítulo, um pouquinho antes dele dizer isso, no versículo 23, ele fala assim, quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro. Pois é, Jó, o Senhor te atendeu.
E esse é o livro mais antigo da Bíblia, ainda que ele não está no começo. Ele é mais antigo do que Gênesis. E quem era Jó? Capítulo 46, versículo 13 de Gênesis nós lemos: e os filhos de Issacar, filho de Jacó, né? Tola, Puva, Jó e Sinrom. Jó era neto de Jacó. Então aqui nós temos a primeira situação. Segundo, aprenda o valor da palavra e da oração. Atos 6,4, os apóstolos, os 12 apóstolos, já substituído o Judas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ele já define bem no que se basearia as suas vidas. Primeiro ele coloca a oração, por ordem. Depois o ministério da palavra. Porque primeiro eu oro, vou estar orando a Deus, recebo a palavra e vou. Não é? Então a oração é o primeiro passo. Nas provações você vai fazer uma escolha, querendo ou não. Ou você vai se afastar de vez das coisas de Deus e pagar o preço dessa escolha errada, ou você vai encontrar conforto na palavra de Deus. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Vocês viram como o diabo tenta a gente na prova. Você está em prova e ele fala: não vou ouvir a palavra hoje não, você está chateado, hoje tem discipulado, hoje tem pregação, não vai lá não. Aí você fala: é verdade, eu não estou bem, não estou estruturado. Meu irmão, é mais ou menos assim: olha, você está morrendo de dor, aí tem um remédio para dor, aí ele fala assim: não toma esse remédio não, porque se você tomar vai parar a sua dor, é verdade, aí você não toma. É mais ou menos isso. O remédio para você está em receber a palavra. Ou, na pior das hipóteses, você no final o que faz? Você pede uma oração, no final do culto, do discipulado, você ora por mim. Você teve a palavra e recebeu a oração. Olha, o Salmo 119, 2 versículos, 103 e 143, o que ele diz? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Aflição e angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Então naquele momento, aflições e angústia, a prova que o salmista passava, mas os mandamentos, a palavra de Deus dava prazer, dava alegria, aliviava. O diabo não é tonto, né? Ele vai sempre tentar desviar você da palavra do Senhor e da oração. Por quê? Porque o resto que você vai comer é tudo porcaria, não vai te ajudar em nada. O segredo da oração na provação. Qual que é o segredo da oração quando a gente está na prova? Normalmente nós fazemos isso. A gente se preocupa com a gente. Mas olha o exemplo de Jó, já que eu comecei falando dele. 42, vou ler do 8 ao 10, diz assim: Deus falando através do livro de Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, falando para os amigos dele, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor, a nossa tradução falou cativeiro, estou usando aqui a sorte para ser mais fácil de entender. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este fazia uma campanha no monte, quando este orava pelos seus amigos. Que amigos? Os amigos que massacraram ele. E aí diz o seguinte: e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Você já imaginou, na sua prova, você ter que orar por aquele que só não bateu em você? O resto, pois é. Jó mostrou quem era ele. O segredo é orar pela vida das pessoas que precisam de oração, mas especialmente aqueles que precisam e que de alguma maneira eles te causaram males. Fizeram fuxico, fofoca, tentaram puxar o teu tapete. Aí ele vem e pede: você não ora por mim? Você fala, você estava falando assim, perfeito, não fala, mas pensa. Aí Deus coloca a pessoa: ora por ela. Aí você fala: ora ou não oro? Tá bom, vai em nome de Jesus. Não, faz aquela oração bem feita, capricha na oração, porque a hora que você vê Deus abençoando a vida dela, você sabe: beleza, agora é a minha, exatamente.
Quando Jó começou a orar pelos amigos dele, aqueles bons amigos, foi que Deus começou a mudar a vida dele, porque ele deixou de ser egoísta. Ele parou de olhar para o seu próprio umbigo, como hoje os cristãos fazem, muitos. Olhou para o semelhante, independente. Terceiro, aprenda a não agir no desespero. No final eu recapitulo todos. Provérbios 27:9 diz: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra a doçura do conselho cordial. A King James atualizada traduz: perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. A palavra cordial, que as nossas traduções colocaram, traduzem a palavra nefesh, que significa alma. Ela em hebraico, nefesh é o equivalente a psique. Alma no Novo Testamento, no grego, de onde vem a palavra psicólogo, psicologia, né? Ela fala de uma força animadora de uma pessoa. Cordial é relativo ao coração. Então, como um remédio que restaura as forças. Então, o que ele está dizendo? Aprenda a não agir no desespero. Ele coloca o quê? Quando você está na situação de prova, que perdeu a noção, porque normalmente existem provas que a gente perde o rumo, a noção. Você precisa o quê? De um conselho que venha restaurar o teu coração, a força do teu coração. Então, desespero, você está perdendo a esperança, perdendo a confiança, a situação está voltando um quadro que você não queria, uma situação que você imaginou que não ia viver mais, está vivendo de novo, veio aquela insegurança, veio aquela angústia, aquela tristeza. É nesse momento que se fazem escolhas erradas. É nesses momentos que as pessoas decidem se divorciar. Pode ver, as pessoas geralmente divorciam quando estão magoadas, zangadas, irritadas. E aí essas decisões vão prejudicar toda a sua existência. Ouça um bom conselho, né, de uma pessoa de Deus, experiente. Aí vale o provérbio capítulo 20, versículo 9. Ele fala assim: a glória do jovem é a sua força, a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Normalmente, às vezes um pai, uma mãe pode ser uma pessoa experiente que possa te ajudar, um ancião da igreja, não é alguém que, uma pessoa madura, que vivenciada, de vida, que você vê que tenha condições de poder lhe dar uma palavra. Então não tome decisão precipitada, no desespero. Não faça escolha com raiva, com ódio, com mágoa, com tristeza. Ouça um bom conselho. Às vezes no momento não dá para ouvir uma palavra, não dá para ouvir nada. Aprenda a não agir no desespero, no apavoramento. A aprovação está instalada. Não vai sair da noite para o dia. A gente fica aquela ansiedade, não vê a hora de resolver, não vê a hora de resolver. Gente, não funciona assim. Procure ter calma e paciência. Começou a aprovação, você fala: meu Deus, me ajude, me guie, esteja comigo. Isso ele vai estar. Quarto, essa lição, meu querido, minha querida, eu quero que você preste bem atenção. Eu vou falar devagar, porque se você e eu não aprendermos essa quarta lição, essa com certeza vai custar caro. De todas que eu estou te falando, essa aqui você tem que assimilar. Essa matéria, ela funciona como uma matemática para a maioria das pessoas, e nós temos que tirar pelo menos de 7 para cima. Aprenda a suportar o sofrimento. 2 Coríntios 1:6, o apóstolo Paulo escreve assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ele está sendo bem claro: suportando vocês, igreja, com paciência. Sem paciência não dá para suportar os mesmos sofrimentos que nós também padecemos, sofremos. Então, assim como os apóstolos estavam escrevendo, eles não estavam numa situação privilegiada. Nós estamos acostumados hoje que o sujeito que usa o título de apóstolo, o sujeito é bilionário, está de jatinho, viajando para todos os países. Esquece isso, gente. Isso daí não é a realidade da igreja de Cristo. Isso daí é outra coisa. Os apóstolos de Jesus Cristo, os verdadeiros, eles eram pobres e passavam por lutas e provações. Então eles escreviam e ensinavam a igreja o quê? A aprender a suportar o sofrimento. Hoje em dia,
o que acontece? Cristão passando por prova, abandona culto, abandona a congregação, não ora mais e nem lê a Bíblia, acaba se desviando do Senhor. Por quê? Porque não aprendeu essa lição, e vai aprender da forma mais dura. Aí vem uma prova mais difícil, aí fica perguntando: por que, Senhor? Você não aprendeu a quarta lição. Você tem que aprender a suportar o sofrimento. O que você fazia? Continua fazendo. Pregava? Continua pregando. Orava? Continua orando. Intercedia? Continua intercedendo. Cantava? Continua cantando. Discipulava? Continua discipulando. E o discipulado? Continua a sua vida cristã. Aprenda a suportar. Os cristãos do primeiro século, eles eram preparados para enfrentar o sofrimento pelo nome de Jesus. Todo discípulo de Jesus deve estar preparado para suportar o sofrimento e paciência. E se o ano que vem, no Brasil, se cumprir a promessa que a gente escuta, volta e meia escuta aí, é onde a fumaça fogo, obrigarem as igrejas a aceitar coisas contrárias à palavra de Deus, e os pastores, padres serem perseguidos. Vamos imaginar que aconteça isso, independentemente de ser verdade, não me interessa aqui. Imagine que aconteça isso. O que vai acontecer? Vão perseguir pastor e os irmãos que ficarem. Quem é que fica? Você vai nessa igreja aqui, eles pregam direitinho, você pode ir lá. Aí você vai escutar coisas. É uma escolha, gente. Se a gente não estiver preparado, por quê? O arrebatamento é seletivo. O arrebatamento não vai levar qualquer pessoa para lá. Tem um monte de gente achando que vai para lá, que vai ser arrebatado, mas a vida dele não é. Muitos da igreja não vão passar pelo arrebatamento, vai passar pelo arrebentamento, porque a grande tribulação vai ser isso. Mas isso não significa que a igreja que vai subir não vai ser provada e enfrentar muita tribulação. O apóstolo Paulo, ele elogia a igreja de Tessalônica. Ele diz assim, em 2 Tessalonicenses 1,4: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então ele testemunhava para as outras igrejas o que acontecia com a igreja de Tessalônica, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então a igreja, quem é a igreja de Tessalônica? A igreja que ele falou do arrebatamento. O primeiro livro escrito do Novo Testamento falava o quê? Da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Para quem? Para essa igreja. Ela estava ansiosa, não via a hora que Jesus voltasse. Então Paulo fala isso, mas ele também louva porque essa igreja estava suportando todo o sofrimento. Então você tem que manter a qualidade sua. Se você está sendo provado no seu trabalho, provado no seu casamento, provado na sua família, provado na sua vida espiritual, não importa. Está acontecendo? Tá. Mas você tem que aprender a suportar com paciência, suportar o sofrimento. O cristão tem que aprender a suportar sofrimento. O apóstolo Paulo incentiva o seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo 4,5, ele fala assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Sóbrio é o contrário daquele que bebe, né? Aqui ele está falando de todas as coisas. Tem gente que se embriaga de coisas do mundo. O sujeito respira coisas do mundo. Ele está falando para ser sóbrio em todas as coisas. Aí ele diz o quê? Suporta as aflições. A mesma palavra que Jesus disse em João 16,33. No mundo tereis aflições. Plural. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Então ele diz, suporte e continua fazendo. O que você fazia? Agora, se não fazia nada, é um problema sério, né? Mas, considerando o que você fazia, pastor, então vai, continua fazendo. Continua ajudando da forma que ajudava. Intercedia, orava, trabalhava, você ajudava no sustento da obra. Tudo que você fazia, continua fazendo. Segue rumo. Tiago escreve 1,12: bem-aventurado, feliz, abençoado, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam.
A palavra provação aqui, pirasmo, pode ser traduzido como tentação, como acogida fiel, como provação. De todo jeito, tem que provar, tem que ser aprovado. O apóstolo Pedro, ele explica então, nessa carta, quando que a gente tira nota 10 com Deus. No capítulo 2, os versículos 17 e 21 dessa carta que nós estamos lendo, ele fala assim, capítulo 2, versículo 17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. Fraternidade, lembrando, fraternidade, nós vamos lembrar de comunhão, comunhão de coinonia nós vamos lembrar de quê? Companheiros de pão. Temei a Deus, Deus acima de todos. Honrai ao rei, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então aí você está no trabalho, o patrão, o encarregado chefe, pega no pé, prejudica, tem pessoas, tudo bem, você tem que responder, tem que obedecer, continua fazendo isso, não adianta você querer sair no tapa com todo mundo, porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Ele pergunta, qual é a glória que tem? Mas se fazendo o bem, então fazendo o bem, então você continua fazendo, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, nota 10, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. É mais ou menos assim, se é seu Senhor, aquele que foi açoitado e crucificado, não espere mamata. Nós escolhemos adorar e a servir um Senhor que foi humilhado, espancado, esbofeteado, sangrou, morreu, foi crucificado por nós. Então, nós não vamos ter vida fácil. Então não adianta reclamar que a nossa vida está difícil. Então controla a língua. Pare de viver reclamando. Ou se reclamar, que seja na oração com Deus, como fez o Jó, sem acusação. Começou a acusar os outros, você está saindo em um campo problemático. Apocalipse 2:3 está escrito: e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, você não enfraqueceu. O quanto mais rápido a gente aprender a lição 4, melhor para nós. Quinto, aprenda o que Jesus aprendeu. Hebreus 5, 7 e 9 diz o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, que era o Pai, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então a salvação eterna é para aqueles que obedecem aos ensinamentos de Jesus Cristo, correto? É isso que faz a diferença. Aprendeu, a palavra mantano quer dizer assim, é aprender pela experiência, implica que a pessoa refletiu. Então Jesus, ele não precisava aprender as coisas como Deus, mas como a provar que ele era humano, para que as pessoas vissem, o diabo e todo mundo visse, olha, Jesus é um homem, é um ser humano, ele teve que aprender as coisas próprias do ser humano, e ele teve que aprender a obedecer. Isso significa que ele veio a entender, que ele cresceu em conhecimento. A obediência, essa palavra upokoei, ela quer dizer o seguinte: obediência em resposta aos conselhos e princípios, é a submissão a uma autoridade, é uma obediência prazerosa de Cristo à vontade do Pai, provando a sua humanidade. O Cristo, ele se humilhou para aprender a obediência pelas mesmas razões que ele sofreu a tentação do diabo, para confirmar que ele era um ser humano. O diabo tentou não a Deus, porque Deus não pode ser tentado. Ele tentou, aliás, se Deus quisesse, acabava com tudo, nem precisava nem fazer isso, ele acabava com tudo, mas como homem, e assim ele cumpria toda a justiça, como ele fala em Mateus 3,15, que ele chegou para João Batista, e João Batista, mas não, eu que tenho que, tu vem a mim, ele diz, convém cumprir a justiça, quer dizer, convém cumprir a vontade do Pai. O Pai que era assim, e assim será feito. Então, ele sendo um humano perfeito, ele foi o sacrifício perfeito por todos nós, pecadores. 1 Pedro aqui 3,18. E foi o justo perfeito,
cuja justiça foi dada, imputada a todos nós pecadores. Romanos 3, 24 e 26. Fala que ele sofreu. A palavra Páscoa quer dizer sofrer lamentavelmente, ter experiência, passar por. Passar por, como nós estamos usando na pregação aqui. Literalmente é passar por. Então ele teve que passar pelo sofrimento. Aperfeiçoado, essa palavra quer dizer levar até o fim, o objetivo proposto. Então, tornar perfeito, é isso que Deus quer. Nós temos que ser levados até o propósito final. O que isso significa? Como é que eu entendo isso? Para você poder entender, o que você vai entender de provação é isso. Romanos 8, 29, está escrito assim: porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Conformes aqui, a palavra sumorfo significa o quê? É ter a mesma forma. É aquilo que a gente fala, você tem que se parecer com Jesus. Cada um de nós, o propósito de Deus, o Pai, é e vai ser cumprido. Jesus se tornou o homem perfeito e ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Em Hebreus ele fala o quê? A igreja dos primogênitos. Agora não é um só. Então, nós vamos nos parecer com Jesus. Em Filipenses 3, 20, 21, Paulo diz assim, falando do corpo físico nosso: mas a nossa cidade está nos céus. Os crentes de hoje esqueceram isso, ou não aprenderam. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo nosso, né, que vai ficando velho, vai ficando cada vez pior, para ser conforme o seu corpo glorioso, o corpo da ressurreição, aquele corpo que ascendeu aos céus, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A palavra imagem aqui é ícone, que significa isso, uma imagem, a sua semelhança. Então, a vontade do Pai vai ser cumprida. Todos nós vamos parecer com Jesus. O corpo, no arrebatamento, nós vamos receber um corpo novinho em folha, igualzinho de Jesus. Agora, o nosso caráter, o nosso ego, as nossas vontades. Gente, vocês acham que um crente que está preocupado com bebida, ele está fazendo a vontade de Deus? Eu estou dando um exemplo. Um crente que está adulterando, que está falando mal da vida dos outros, que está roubando, um crente fazendo coisa errada. Não, gente. E aí, se ele é coração sincero, ele é um escolhido e está assim, vai ser trabalhado. Vai sim. Vai ficar uma seda. Vai ser transformado. E aí entra o quê? A provação. O que eu tenho que entender então? Amados, vou ler esse versículo 12 da pregação, uma tradução da King James atualizada, que facilita o entendimento. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vocês, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não é só isso, como algo estranho que pode ser único. Não vai ser único. O discípulo de Jesus, ele não pode estranhar que está passando por prova. Aí ele diz: contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Essa frase grega, que ela precisa ser desdobrada para a gente entender em duas partes, duas revelações. Primeiro, na medida que você participa dos sofrimentos de Cristo, você participará e se alegrará com o júbilo da revelação da glória dele no arrebatamento, quando ele voltar. Então você sofreu com ele, por causa do nome dele, você se manteve fiel, depois você vai se alegrar. É por isso que a gente concorda com o sofrimento, a gente não cria revolta. Quem que gosta? O que seria a provação? Hoje os pais não fazem mais isso, mas no passado, quando o filho fazia uma coisa errada, feia mesmo, xingava, roubava alguma coisa, o que o pai ou a mãe fazia? Não pegava a vara e não batia? E o filho abria o bocão? Então, só que Deus não está politicamente correto. Ele continua usando os mesmos métodos. Ele dá a varada. Está lá em Hebreus 12. Só que a varada dele não vai descer aqui, bater com a mão dele. Ele tem outros métodos de bater. E esses métodos se chamam provação. Então, de repente, tem uma pessoa que Deus colocou do seu lado, que ela é o seu teste. Ela é aquele instrumento que está ajudando no processo. Ele é
ou ela, né? Ou eles, ou elas, é esse aí mesmo, ou essa aí mesmo que Deus colocou para, por quê? Porque você tem coisas que, assim como eu, né? Vocês acham que ele não trabalha? Claro que trabalha. Aí a gente fica, por que, Senhor? Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu sou aquilo. Já está falando errado com ele. Pai, vim aqui em oração. Aí já muda a figura. É o seguinte, pai, é o seguinte, meu Deus, eu preço Deus na parede. Ai. Deixa eu ir embora que eu não quero nem ver o que vai acontecer. Deus é amoroso, paciente, gente. Olha o Jó. Dá uma olhada no Jó. Olha o caráter desse homem. Você não vai encontrar na Bíblia um homem que ele descreva como Jó. E aconteceu o que aconteceu. Então assim, aí Jó fala assim para ele: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não tem o que uma aprovação não faz, gente. A gente vê Deus rapidinho. É você se ver numa cama. Meu Deus do céu, você ora. Lembra aquele tempo que você não tinha de oração? Agora você está todo. Tá bom, filha. Deus estava com um soldado que bateu um papo com você, minha filha. Ou meu filho. Ele arrumou um jeito. É algo grandioso a gente ver convocar os cristãos que sofrem para a alegria do Espírito Santo, com tanta autoridade. Aí você fala assim: puxa, eu vim numa prova louvor ao Senhor. Aquele dia que você ergueu as mãos, você estava cantando, você estava até chorando. Se você soubesse que esse dia você recebeu nota 10, foi o melhor louvor da sua vida, é fácil, está tudo bem, finanças, tudo em casa, em paz, você está lá, e louvando. Esse é um louvor básico, nada de novo. Quando Jó fala, o Senhor o deu, o Senhor tirou, aquele foi o melhor louvor da vida dele. Aquele culto que você veio com dor, veio travado, você veio com um monte de problema na sua cabeça, você mal conseguia. Esse foi o melhor que você fez. Porque apesar de tudo isso, você conseguiu chegar aqui, você cantou o hino, você ouviu a mensagem. Aquele dia você recebeu nota 10. Porque esse dia você mostrou que pela fé o seu amor era maior do que todo o seu sofrimento. Aquele dia está anotado, bota a nota 10 aí para ela ou para ele. Esse foi o melhor. Inspiração, eu me lembro uma vez, os irmãos falavam na época, eu tive que pregar deitado na cama, a coisa estava muito feia, se eu não me engano, na época foi uma cólica de intestino. Os irmãos falaram: pastor, aquele dia foi a palavra mais ungida que a gente recebeu aqui. Foi com mais dor, né, porque eu estava lá, mas eu não deixei de executar. Então assim, é isso que a gente compreende. Essa expressão, seres participantes do sofrimento de Cristo, ou como a atualizada traduz, sois coparticipantes, a palavra é koinoneo, que vem de koinonia, estar em comunhão com, tornar-se participante. Essa palavra foi traduzida para o latim e ela veio significar, ela veio de companhia panis, companheiro de pão. Se o seu Senhor é o Jesus que foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia, então, meu querido, minha querida, sofrimento vai fazer parte de todo cristão. Todos que quiserem viver piedosamente sofrerão provações e tribulações. Cristo continua sofrendo quando a igreja dele sofre. E se nós estamos sofrendo e mantemos a nossa fidelidade, estamos agregando isso daí. Quando Saulo de Tarso saiu para perseguir e prender os cristãos, o Senhor Jesus apareceu e disse a ele assim: e indo no caminho, Atos 9:3-5, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor, que ele usa Quírios, aqui ele já usa o título que era dado ao imperador romano, que era de Deus, né? Quírios era um título divino, acima do rei. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar os aguilhões. Hoje você vai entender o que significa isso. Fazer mal à igreja é fazer mal para o próprio Jesus. Tem muita gente que faz mal para a igreja, né? Não sabe para quem que está fazendo. Quando ele usa a expressão, Jesus usa a expressão aqui, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões,
era uma expressão usada lá, literalmente traduzida, é chutar contra os aguilhões. Aguilhões aqui era uma vara com ponta de ferro bem afiada para mover o gado, que era colocado por detrás dos bois e presa no arado. Então, se ele parasse, não quisesse andar ou tivesse muito devagar, mais ou menos como faz a espora hoje dos cavalos, né? Ele, o boiadeiro, a pessoa que estava ali comandando, ele dava uma cutucada e aí o boi pegava no calcanhar dele. Então o boi não tinha muita alternativa, ele tinha que trabalhar. Hoje, nos nossos dias, seria mais ou menos como dizer em português, né, dar murro em ponta de faca. Então, quando a gente fica rebelde, revoltado, xingando, não vai isso, não vai naquilo, deixa de fazer isso, você está dando murro em ponta de faca, ou chutando contra o seu aguilhão. Está dando murro em ponta de faca, você está se machucando ou se ferindo. Sexto, aprenda que é para aperfeiçoar você. Em 1 Pedro 5,10, desse mesmo aqui, ele diz assim: ora, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, nós devemos compreender que a finalidade das provações é para aperfeiçoar a gente. Primeiro, aperfeiçoar a palavra catatizo, quer dizer que coloca um osso, é uma palavra médica, né? Colocar um osso quebrado em ordem. É a mesma palavra que aparece lá em Efésios 4,11, no versículo 12, quando ele fala que com vistas ao aperfeiçoamento, né, os 5 ministérios com vista ao aperfeiçoamento. Então, Deus está colocando um osso quebrado no lugar, ele está reparando, ele está restaurando. Depois ele fala fortificar, a palavra estenua aqui significa tornar a sua mente capaz de suportar sofrimentos, ficar mais determinada. E a palavra fundamento aqui, fundamentar, temelium, quer dizer lançar bases dos ensinamentos de Cristo. Então, o que ele está dizendo? Que na provação, o propósito é esse, fazer com que você melhore, que você restaure coisas que estão destruídas, que você se torne firme, quer dizer, a sua mente seja capaz de sofrer sofrimentos, suporte, e você não entra em parafuso, que te fortifica, quer dizer, é um sentido em que você se torna uma pessoa resistente, você não abre mão da fé, você não adianta uma pessoa querer buzinar na sua cabeça, você não vai mudar a sua convicção por causa disso. Está vendo, você está fazendo, você está sofrendo, está desse jeito, faz isso, você está firme, e você se fundamenta, você vive os princípios de Cristo Jesus. E por último, esse vai ser rapidinho. Aprenda as 10 recompensas para o sofrimento quando você é fiel. Existem 10, a gente só falou de uma coisa, agora você tem que falar as 10 recompensas. Primeira recompensa, maior glória no céu, 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então você não tem ideia, nem eu, mas a nossa glória vai ser grande. Segundo, consolação eterna, 2 Coríntios 1,7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então a gente imagina que há algo muito grandioso esperando para todos aqueles que passam por provas, mas não abrem mão da fé em Jesus Cristo. Terceiro, fazer Jesus conhecido, 2 Coríntios 4,11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Muitas vezes tem pessoas do seu lado, você está passando por prova, e é nesse momento que você vai dar uma palavra para ela, e vai ter muito mais valor, porque ela vê o sofrimento seu, e vê que você ainda continua falando de Jesus, ao invés de reclamar, né? Quarto, dar a vida para outros. 2 Coríntios 4,12, ele diz: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós em vida. Isto é, nenhuma prova pode matar a capacidade da gente abençoar alguém. Já pensou a gente passando por prova, não querer orar para os irmãos? Eu não vou orar por ninguém, não. Eu estou passando por uma prova difícil, não estou aqui, mal vou pregar. Gente, não é assim que funciona. Mesmo nas provas nós temos que estar assim. Quinto, fazer manifesta a graça. 2 Coríntios 4,15.
Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O seu testemunho de fé, no fogo da provação, vale mais do que pregações, músicas e shows. Porque é no meio da dor, no meio da provação, é que você vai mostrar como Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael. Foi no fogo, literalmente, da provação deles, que todos viram o Deus que eles criam. E é essa a diferença, é no sofrimento que a gente mostra quem nós somos. Sexta, é a prova de ser digno do reino de Deus. 2 Tessalonicenses 1:3-5, carta do arrebatamento. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus. Quer dizer, isso nós estamos basicamente condenando o mundo ímpio, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Sétimo, reinar com Cristo. 2 Timóteo 2:10-12. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. E é essa hora que acontece a escolha. Oitavo, ter o Espírito da glória sobre nós. 1 Pedro 4:14. Está aqui, foi lido o texto da pregação. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, quanto a vós, é glorificado. Então, está aí, somos injuriados muitas vezes, mas aí está. Penúltima recompensa, dar glória a Deus, versículo 16. Mas se padecer, ou como diz a tradução ali, sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, glorifique a Deus com esse nome, dê glória a Deus. Por isso que a gente fala, louve ao Senhor. Por quê? Porque apesar de tudo Ele está com você, então você está dando glória a Ele. E a última, eu acredito que é a mais importante, Tiago 1:12, receber a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Coroa da vida aqui, quando o Tiago escreveu, ela era a coroa de louro, uma folha do loureiro, o laurus nobilis, colocada sobre a cabeça dos atletas vitoriosos nas competições gregas e também sobre os imperadores que eram conquistadores. Só que aqui indica o quê? Que o cristão fiel, a vida eterna com todas as bênçãos, está garantida quando o Senhor prometeu, e vai começar a receber a partir do momento do arrebatamento da igreja. Então, 7 coisas para aprender durante a provação. Aprenda a ter confiança, primeiro, aprenda a ter confiança, mesmo sem entender nada. Segundo, aprenda o valor da palavra e da oração. Terceiro, aprenda a não agir no desespero. Quarto, aprenda a suportar o sofrimento. Essa é fundamental. Quinto, aprenda o que Jesus aprendeu. Sexto, aprenda que é para aperfeiçoar você. E sétimo, aprenda as 10 recompensas para o sofrimento. Então você sabe que entre tantas coisas, há 10 recompensas te aguardando. Pai Celestial, que esta mensagem venha de encontro com todos aqueles que passam por provações, tribulações, tentações, aqueles que estão de alguma maneira no fogo ardente desta prova. Que esta palavra venha edificar, restaurar a fé, a confiança de cada um. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.